A gravação que você vai assistir agora é da reunião que aconteceu no dia 21 de setembro de 2022. A gente conversou sobre a sessão 1 do capítulo 15, que é os dois usos do tempo. E fizemos bastante mesmo a comparação em como o ego usa e como o Espírito Santo usa o tempo. Esperamos que seja útil para você e, se for, dá um joinha para a gente, se inscreve no canal, faz um comentário, porque isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Muito obrigada. Então, boa noite todo mundo. Boa noite vocês que estão aqui comigo. Muitíssimo obrigada pela presença, tá? A gente precisa estar junto, senão a gente não consegue conversar aqui, certo? E a gente separou um pedacinho lá do capítulo 15, e assim, se alguém já leu, eu sei que a Sônia conseguiu separar, a gente começa por essa observação dela, né? Que a gente começa por ali. Qual que é mesmo, Sônia? É o parágrafo 7. O parágrafo 7, tá. Você quer dar uma lidinha para mim? Eu preciso pegar o PDF aqui, mas aí ele fica a tela ocupada. Pode falar. Posso ler. Por favor. O Espírito Santo... Desculpa, estão pedindo aí para colocar a página. Obrigada. A página é 320. Obrigada. Então vai. Aí pode ler. O Espírito Santo ensina assim: não há nenhum inferno. O inferno é apenas o que o ego fez do presente. A crença no inferno é o que te impede de compreender o presente, porque tens medo dele. O Espírito Santo conduz com tanta firmeza ao céu quanto o ego leva para o inferno. Uhum. Você quer a nossa dificuldade de nos manter no presente, né? Sim, sim. A cilada do ego é ou você está no passado ou você está no futuro. Isso. E ainda uma profundidade nessa cilada, né? É ele dizer, ó, você lembra o seu passado, então você está sempre lembrando do passado, então toma cuidado, porque seu futuro vai ser igual ou pior, não é? Então, se a matéria-prima desse mundo é medo, essa é o funcionamento normal dessa, né, desse mecanismo mesmo. Então, a gente estando dentro do sistema de pensamento do ego, identificadas com ele, é isso que acontece mesmo com a nossa mente. Então, o ego mantém ali, né, dessa forma. E é tão gostoso quando a gente tem um pouco de treino, e eu sei que, é assim, e mesmo que você seja muito novato aqui, né, no curso, é tão gostoso quando você lembra, olha isso e pensa, puxa vida, né? Olha a coerência disso daí que ele está falando. E aí a gente vê, a gente percebe que todos os nossos pensamentos estão aqui, olha, fazendo esse inferno desse momento, não é? Percebendo o inferno. Mas o treino que o curso propõe, que é a gente estar aqui no presente, ele não é só isso. Perdão, gente. Ele não é só estar no momento presente. Ele tem que envolver a conquista, que é uma conquista nossa mesmo, de confiarmos no Espírito Santo. Então, isso tem que envolver, porque só estar no momento presente, sem esse apoio, não é, que o perdão verdadeiro nos dá, que é desmanchar a realidade dessas coisas que a gente tem feito, isso vai nos levando à confiança no Espírito Santo, que ele, que é uma parte da nossa mente que ainda pensa com Deus, certo? E ele vai conduzindo a gente nessa confiança, tá? De estarmos aqui agora. E aí vai desmanchando esse medo do futuro, tá certo? Porque o medo do, aliás, como fala, a fala do ego é que o futuro vai ser igual ao passado.
E assim, é impossível a gente não ter nada de sofrimento no passado e não ter medo do futuro. Peraí, deixa eu ver. É impossível a gente não ter nada de medo no passado. E se a gente teve, né, algum sofrimento, qualquer coisa, a gente tem esse medo do futuro. Isso tudo é inconsciente, certo, moçada? Isso tudo é inconsciente. E é por meio de trazer essas coisas para o consciente que nós vamos desmanchando essa realidade ou essa crença mesmo, né, trazida pelo sistema de pensamento do ego. Tudo bem, gente? Estou falando alguma coisa muito esquisita? Tudo certo? Podemos eu vou dar uma olhadinha só nas minhas anotações aqui, peraí. É só rapidinho aqui, Rodrigo, peraí. Ó. Aqui no parágrafo 1 tem uma parte importantíssima, tá? Na sentença 4. Ele, o Espírito Santo, não terá cumprido a sua função de ensino enquanto não fores um aprendiz tão consistente que aprenderás só com ele. Quando isso tiver acontecido, não mais terás necessidade de um professor ou de tempo para aprenderes. Ele só está falando para a gente aquilo que fala a metafísica desse curso, a base da metafísica. O Espírito Santo, ou a memória de Deus em nós, vai nos guiando e a gente vai escolhendo cada vez mais, porque a gente vai confiando cada vez mais nele, e aí vai chegar uma hora em que a gente vai largar a mão do ego, ok? A gente larga a mão dele de vez. Esse é um estado mental, ok? Em que, no qual a gente vai estar tão assim confiante mesmo que a realidade é Deus, que aí não vai precisar mais nem de professor, nem de tempo para aprender, nem nada, tá? E por isso que ele fala, por isso que o curso fala, até lá no manual de professores, ele fala, olha, o Espírito Santo é o teu professor enquanto você precisa dele, mas o bom professor é aquele que te ensina tudo e você não precisa mais dele, ok? Você não precisa mais. Ontem, até na live com a Juliana, a gente falou mais ou menos alguma coisa parecida com isso, não é? Então, a gente troca essas ideias, como eu tenho mais tempo, né? Mais tempo lendo, né? Estudando esse curso do que eu, sei lá, talvez vocês que estejam aqui. Então, é assim, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ajudar vocês a olharem para essas ideias, mas o professor, o seu real professor é o Espírito Santo, que é você, tá? É a parte da sua mente, da sua própria mente, ok? Zélia, você ia falar alguma coisa? Eu queria, na seção 2, No parágrafo 2. não, não, é no 1 mesmo. É Ah, um não. antes de você fez referência à seção 3. Ah, E aí ah, eu percebi 2. No entanto, é para isso que serve o tempo, para aprender só isso e nenhuma outra coisa. é. É o conceito de tempo, né? Olha a primeira linha, deixa eu só ler para vocês rapidinho, ó. Podes imaginar o que significa não ter cuidados, preocupações, ansiedades, mas apenas ser perfeitamente calmo e sereno o tempo todo? Gente, quando eu li isso a primeira vez, eu pensei, nunca. Eu falei, esse cara é maluco, né? Nunca que eu vou conseguir fazer um negócio desse, sabe? Eu nunca vou ter essa paz assim desse jeito. Você já pensou? Você acordar e você não ter nenhuma preocupação? Assim, não é que eu acorde isso sempre, né? Não é que isso é sempre assim, mas eu posso garantir para vocês que muitas vezes, mesmo que não dure, né? Mesmo que essa sensação não dure, mas ela já é possível em mim, tá? Tá certo que faz 24 anos que eu estudo, mas enfim, ela já é possível, essa sensação de que eu não preciso ter nenhuma preocupação, né? Que o futuro realmente a gente não tem controle sobre ele. Então, isso é o treino, né? Na confiança dessa guiança, dessa
jornada com esse curso, a confiança nesse autor, sabe? Tudo isso faz com que a gente possa aceitar que a paz de Deus já é nossa. Então, assim, e aí para isso que o tempo serve, não é? E aí ele vai explicando, aí nós estamos na parte 1 desse capítulo que chama o instante santo. Então ele vai explicando que o instante santo, que é aquele instante, veja, não é um tempo, não é um dia, não é uma hora, não é um minuto, não é, tá? Mas é um instante quando a gente desconfia das nossas interpretações de tudo, abre mão das interpretações e aceita a outra interpretação, aceita a percepção do Espírito Santo. Isso é o instante santo, não é? Ou a gente pode chamar de milagre também, tá bom? Hoje à tarde eu tive uma reunião com 2 professores do curso e aí a gente estava falando, ou a gente também chama esse momento de cura. Então a gente vai usar N palavras para dizer a mesma coisa. Abri mão de ficar junto com o ego e soltei, porque eu preciso soltar a mão, né, do ego, e aí segurei a mão do Espírito Santo e aceitei a interpretação que ele deu para alguma coisa, alguma pessoa, alguma situação, tá bom? Então, assim, nesse sentido, a gente pode mesmo estar dessa forma, né? Como ele está descrevendo aí na linha 1. Tudo bem, Zélia? Bem, que é o momento de aprendizado, né, do conhecimento, quando você consegue apreender o conhecimento. É isso, né? Isso, isso. É que, assim, na verdade, não é bem isso, Zélia, porque é o seguinte, o conhecimento, assim, vamos falar exatamente os termos do curso, porque daí não faz nenhuma confusão, tá bom? Uhum. Neste mundo, nós temos aquilo que vai nos levar ao conhecimento, né? E o conhecimento só é possível em Deus, na unicidade absoluta, ok? Então, neste mundo, o que vai acontecer? Eu troquei a minha percepção errada pela percepção certa. A percepção certa, que é a do Espírito Santo, tá bom? Ela vai nos levar ao conhecimento, tá certo? Tá? Entendi. Uhum. Então, assim, usando os termos assim do curso, a gente faz menos confusão, né? Menos confusão mesmo, né? Tá bom? Uhum. Melhorou? Tá. Então, o que mais? Alguém tem mais alguma observação ou mais alguma coisa? Janeide? Ia falar? Eu não entendi. Isso. Não, essa primeira aí onde fala, podes imaginar o que significa. Então, eu já falei aqui, né? Eu ainda não estudava o curso na época, Verdade. onde eu tive um tempo de paz, assim, que durou 6 meses, como eu já falei aqui, e sentia isso mesmo. E eu lembro que eu falava para a Carol, assim, eu dizia para ela, eu vivi no amor, porque o amor, ele é novo, não tem passado. Né? Assim, não tem passado, é pura paz ali. Você não, a sua mente é como se ela não ficasse pensando em nada. Você apenas sente, você faz e aquilo contagia. Eu disse, nossa, é o que descreve aqui, e isso é possível. Então, quando a pessoa já tem assim um gostinho de ter passado por aquilo, você sabe que isso é possível e é muito bom mesmo. É muito bom mesmo, né? E assim, ó, Janeide, eu não tenho 6 meses direto igual você fez, mas eu tenho muitos momentinhos, né, no dia que a gente pode falar isso, né? Não, hoje em dia já tem momentos, né? Assim, agora, os Isso. 6 meses que durou, assim, que eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou no céu. E mesmo assim, que era um período onde eu estava diagnosticada, né, com câncer, e eu disse, meu Deus do céu, como pode viver assim? É uma maravilha. Isso, mas isso também nunca vai apagar da sua memória, não é? Ele está sempre ali no cantinho da memória, toda vez que você precisar
dessa lembrança, ela vai estar ali, e isso é muito legal. São as nossas conquistas, né? São as nossas conquistas, e aí elas vão estar sempre ali. De vez em quando a gente precisa de alguém para lembrar, né? Aí eu fico vendo assim, que isso se deu através de uma entrega e de uma confiança total, uma confiança assim total em Deus. Estava confiante que ele ia fazer, eu só não acreditava que ia ser tão bom. Assim, a entrega, porque entregar e dizer para ele, mas eu quero assim, assim, não. Entregar e receber esse presente, porque foi um presente muito bom, você viver no presente. Hoje eu sei que é viver no presente com o Espírito Santo, né? Você está ali no presente com ele, no amor. Não é esse amor do ego, não, é o amor que você é novo. Você vê o Cristo mesmo. É um amor, talvez a gente possa definir assim, é um amor que suspende, pelo menos por um tempo, o julgamento, não é? Isso. Seria amor mesmo. Mas aquilo que o curso ensina para a gente é assim, o amor, o julgamento é impossível nós vivemos sem julgamento aqui neste mundo, né? É impossível. Mas a gente vai aprendendo a não julgar o julgamento. A gente vai aprendendo a aceitar, não é? A não se envolver assim na condenação do ego em relação aos nossos julgamentos. Então, esse é o aprendizado base mesmo do curso, não é? E porque não tem como a gente não julgar, certo? E aí, nesses momentos, né? Nesses momentos em que a gente escolhe o instante santo, esses momentos são exatamente isso. Eu aceito que este mundo é um mundo de julgamento e não me julgo por isso, né? E não me condeno por isso. E aí, esse estado de paz é trazido, vamos dizer, consequência, né? Consequência dessa escolha. Pode ser assim? Isso aí. Até me deu um alívio de que você falou assim, né? Não é possível não julgar, né? Mas é possível não condenar. Então, isso, nossa, já é um alívio grande, né? Isso. E a gente vai aprendendo a não se condenar porque a gente julga, não é? E parece que a sua voz fica na minha mente, assim, às vezes quando eu quero me julgar, Geneide, aos poucos, e seja gentil com você. Que bom, então, né? Que bom, muito bom. E mais algum trechinho, moçada? Mais alguma coisa? Alguma linha? Senão eu pego as minhas anotações aqui. Rita? Maria Amélia, a parte 4. Parágrafo 4. Parágrafo 4. Começa lá no 5, quando ele começa a falar sobre o ego, né, que ambiciona a morte. Se fala parágrafo 4, sentença 5? Isso, começa na sentença 5, vai até o ponto de interrogação antes de começar a 9. Então vamos ler aqui, porque às vezes as pessoas estão ouvindo, né? Então a sentença 5 do parágrafo 4. Pois embora o ego ambicione a morte e a dissolução como um fim, não acredita nelas. A meta da morte que obsessivamente procura para ti, e o ego procura para você, né? Deixa ainda o ego insatisfeito. Ninguém que siga o ensinamento do ego pode deixar de ter medo da morte. No entanto, se pensássemos na morte simplesmente como um fim para a dor, ela seria temida? É isso, né, Rita? Até esse ponto de que a morte, como ele fala aqui, simplesmente como o fim da dor, essa dor é dor psicológica, dor física, né? Dor do ser humano, tudo, né?
tudo. Mas ainda está o ego nesse negócio aí, né? Nessa escolha. O que, na verdade, o que ele está descrevendo aí é o estado mental de todos nós, tá bom? Porque a nossa identificação ainda é 100% com o ego, salvo os momentos em que a gente está mais consciente e escolhe o professor certo, o resto a gente está completamente. Quando eu falo eu sei de alguma coisa, eu escolhi, sou eu, mas o ego, tá certo? Quando eu me lembro, quando eu tomo consciência disso e me lembro, eu afasto um pouquinho, me lembro de que eu estou interpretando, percebendo com o ego, mas existe outra percepção, existe outra escolha, aí então, aí eu estou nesse estado mental em que eu posso escolher. O que Jesus está dizendo aí, o que ele está descrevendo aí, é o nosso estado mental. Então, porque todo mundo se identifica com o ego, então a gente tem medo da morte, tá? Como se a morte fosse mesmo um castigo. Agora, ela seria um castigo? Muitas vezes a gente fala isso, né? Eu acho que todo mundo que já esteve perto de alguma pessoa sofrendo muito, num estado em que não tem volta, não é? Num estado terminal mesmo, que não tem volta, todo mundo acha que olha para aquilo e pensa, se Deus quiser, né, larga o corpinho logo, entende? Né? Então, puxa, e aí se a morte fosse para nós um alívio para esse sofrimento, vamos supor que até eu me lembro de você brincar com isso, né, Rita? Que antes de você conhecer o curso, você achava que se a gente morresse, a gente largava o ego, não foi isso? Né? Então, pode falar. Eu achava que quando o ego ficava, entendeu? O espírito, né, deixava o corpinho, né? Mas o ego ficava por aqui, ele não ia me acompanhar depois da morte, né? Então, quer dizer, mesmo depois da morte, nós vamos ter a escolha, né, entre o ego e o Espírito Santo. Você tem que escolher com que você vai nessa, né? Isso, mas aí não tem. Enquanto nós tivermos a consciência, mesmo como alma, né? O curso não usa muito, acho que tem uma vez só escrito a palavra alma, mas como espírito individualizado, ainda é separação, tá? Então não tem como. É ego. Tem mais de um? Ego, tá? Gente, isso precisa ficar muito claro para a gente. Senão a gente vai achar que a gente está quase iluminado, né? E tal, e bababá. Olha lá, não tem jeito. Tem mais de um? Ego. Mas o que o Jesus está mostrando aqui? Porque ele está explicando para a gente que enquanto a nossa identificação ainda é com o ego, e a gente se sente um indivíduo, a gente não aceita que todos, né, aquilo que a gente despreza, aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente critica, não é da gente, está separado, né? Minha percepção está lá, então não tem nada a ver comigo, ainda é ego, tá? E a gente vai fazer isso, certo? Enquanto a gente estiver com isso, nós temos medo da morte, sim, porque é um medo muito inconsciente. Por menor que seja esse medo, né? Esse medo da morte, por menor que seja isso, a gente ainda pensa em continuidade, né? A gente pensa em continuidade como indivíduo. E aí não tem jeito. A morte pode ser do corpinho, ela pode ter uma conotação de que é o corpo que morre, mas na verdade a gente tem medo de sumir, a gente tem medo de não existir especialmente, ok? Então, é esse que é o medo. A gente pode falar morte aqui e algumas pessoas falarem, mas eu não tenho medo de morrer. Então, ele só está mostrando assim, ó, a gente tentando salvar o corpo de todas as formas, não é? E a gente ainda vai fazer isso. Se não é o nosso próprio corpo, é o corpo de alguém. Então, a gente ainda vai fazer isso, vai tentar salvar e tudo mais. Peraí, mas se a morte fosse um alívio, ela não seria boa? Então, esses questionamentos, né, ele vai trazendo para a gente, o curso vai trazendo para a gente poder pensar mesmo, tá? Ela não seria uma coisa boa se ela fosse um alívio? Então, mas quando a gente tem alguma coisa, a gente corre para salvar o corpo, todo mundo, eu também, né? A gente corre para salvar, certo?
Então, tem uma doença, a gente corre para salvar. E aí, mas se ela fosse o alívio do sofrimento? Então, por trás dessas linhazinhas assim, tem uma coisa meio por trás assim, ele está dizendo assim, ó, você gosta desse mundo, você quer manter o especialismo, você gosta muito da sua obra, que é o mundo, né? O mundo das formas, mas ele não está condenando a gente. Tá bom? Ele não está condenando, ele só está mostrando. E aí, quando mostra, quando isso vem à consciência, eu ainda escolho o especialismo, porque eu realmente gosto da minha obra, né? A minha obra, não Maria Amélia, mas a minha obra enquanto ego, todas as mentes unidas, a gente gosta dessa obra nossa, então nós ainda vamos continuar dando todo esse valor. Daí a gente vai treinando, vai vendo que, sabe, pode ser de outra forma, que vai tendo outros valores. Aí eu vou vendo que, na verdade, tudo aqui é perecível, não dá para ser real, tudo aqui, sabe, morre, tudo aqui, né? Então, não dá para ser real. Aí a gente vai abrindo mão de um negocinho pequeno, e aí essa primeira linha dali, né, fica mais possível, porque todos os nossos apegos aqui, as coisas serem de uma forma ou de outra, eu ter as coisas andarem, né, da maneira que eu acho que tinha que ser e tudo mais, tudo isso faz com que faz com que como chama? O mundo seja atrativo para a gente, tá? E aí, quando a gente vai abrindo mão de pequenas coisas, aí ele vai deixando de ser atrativo, ele vai deixando de ser como fala? A representação da vida para a gente. Oi? Validado, dá validade àquilo que você está Isso vendo. da validade, do valor mesmo que a gente vai tendo, né? Que vai ligando essas coisas ao nosso próprio valor. Então, é tudo isso. E quando a gente vai abrindo mão, por menor que seja o tempo, por menor que seja a situação, vai ficando possível aquela primeira linha lá, né? Que nem a Janeide falou. Olha, é possível, entende? É possível. Então, mesmo que isso não dure, a gente já experimenta alguma paz que não depende de nada, não é? A paz nunca depende de nada. Se ela depender, ela não é uma paz real, ok? E aí, então, aí vai ficando mais fácil. A gente experimenta de pouquinho. E por que que a gente experimenta de pouquinho? Exatamente porque nós temos medo de abrir mão desse mundo. Tá? E não precisa, ok? Não precisa. A gente vai fazendo o quê? Ao invés de pensar em abrir mão do mundo, nós vamos só mudando o propósito dele. Isso é extremamente importante para quem está começando a estudar o curso, porque senão parece que a gente tem que abrir mão do mundo, que a gente não vai dar mais valor a nada aqui. Entende? Não é assim. A gente vai mudando o propósito de todas as coisas. O propósito do ego é sempre manter e dizer que a separação é real, que as coisas são assim, e você precisa buscar e buscar e buscar todo, sabe, a paz lá fora, as pessoas certas, as situações certas, o mundo vai ficando cor-de-rosa. E aí, então, a gente olha e vai ver que não vai dar certo esse negócio. E aos poucos a gente vai, então, pensando, não, essa paz que dependia da situação ser assim ou assada, a paz que dependia de eu ter essa ou aquela pessoa, de eu ter essa ou aquela aprovação daquela pessoa determinada, essa paz não era real. Então, a gente toma consciência disso, a gente fala, não tem problema. Tá? É assim, ó, não dava para fazer diferente. Tá bom, tudo certo, Maria Amélia, não tem problema. Daí vamos para o próximo passo, vamos, tá? E vamos indo até a gente abrindo mão dessas fantasias, né? De que está faltando alguma coisa para a gente, alguma situação aqui vai me deixar segura, e por aí vai. Tudo bem? Bom, beleza. Mais algum trechinho?
Não? Posso pegar as minhas anotações aqui? Peraí. Vamos lá. Deixa eu só ver se tinha alguma coisa. Peraí, deixa eu ver aqui mais para baixo. Peraí. Nesse mesmo parágrafo 4, aqui, que a Rita apontou, eu vou ler aqui, e aí vou falar para vocês uma coisa também que é muito legal. Ó, a partir da sentença 12, tá? Primeiro que ele está falando um pouquinho antes, assim, que o ego, ele precisa da gente, mas ao mesmo tempo ele quer matar a gente, já eu explico isso, tá? Então, ó, na sentença 12, mais uma vez o ego tenta, e com sucesso demasiado, que é a nossa crença nele, fazer as duas coisas, tá? Ele fala assim, as duas coisas são essas daqui, ó. Você é um estranho paradoxo, aqui na linha 9, né? Como já vimos, um estranho paradoxo no sistema de pensamento do ego, mas nunca tão claramente descrito. O ego precisa aparentar afastar o medo da gente, né? Para a gente se manter fiel a ele. E, ao mesmo tempo, ele precisa engendrar uma forma de medo para ele se manter, porque senão ele não se mantém. O ego é um pensamento de medo. Então, o curso está dizendo assim, ó, mais uma vez, o ego tenta, e com sucesso demasiado, fazer as duas coisas, usando a dissociação para manter unidos os objetivos dele, do ego, contraditórios, de tal forma que eles pareçam ser conciliados. Então, aqui temos dois conceitos, tá? O dissociação, tá certo? E assim, porque esses conceitos precisam ser conciliados, vamos lá. Aí o ego ensina, a morte é o fim no que diz respeito à esperança do céu. Mas, entretanto, né? Entretanto, porque tu e o ego não podem ser separados, e porque ele não pode conceber a própria morte, ainda irá perseguir-te porque a culpa é eterna. Tal é a versão do ego acerca da imortalidade, e é isso que a versão que ele dá ao tempo apoia. Espera aí que eu vou ataiar esse negócio. Vamos lá, ó. Tá? Vamos ataiar isso aí, para não ficar muito longo. Vejam, vamos lá. Dois pensamentos é um paradoxo. Dois pensamentos existem na nossa própria mente, porque estamos identificados com esse sistema de pensamento, tá? Então, o ego fala assim, não, você é ótimo, você é super 10, você não precisa ter medo de nada, veja bem, olha só, né? O medo não existe e tudo mais. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo não é, tá? Mas a gente vai ver que é o que é dissociação. Mas, ao mesmo tempo, vem na mente assim, mas e aí? Nossa, alguma coisa pode me acontecer, né? Alguma coisa pode vir e tal e tal. O que a gente não percebe, e é isso que o curso mostra de forma bem clara, quando ele fala em dissociação, que é o seguinte, não tem como a gente manter os dois sistemas de pensamento. Nós não podemos ter um pensamento de medo e de amor ao mesmo tempo. Só que nessa confusão mental que a gente fica neste mundo, parece que eles ocorrem ao mesmo tempo. Então, parece que a gente está com os dois sistemas de pensamento, o de medo e de amor ao mesmo tempo, mas não pode acontecer. Essa confusão é proposital, né? Então o ego fala, você é amor, veja, nossa, veja como, sabe, como você age amorosamente, veja como fulano e cicrano gostam de você, veja o seu trabalho, como ele é visto, ele é aplaudido. Então, esses pensamentos que dependem de alguma coisa de fora, esses pensamentos são falsos, só que eles parecem que acontecem ao mesmo tempo que acontece o pensamento de medo, mas não é. Esse é o fenômeno da dissociação, que ocorre um, depois ocorre o outro, e parece que é ao mesmo tempo. Tá? Mas não é. A gente precisa só lembrar que os dois sistemas de pensamento ao mesmo tempo, impossível. Ponto final.
ok? Então, essa confusão mental faz com que a gente ainda se identifique com o ego e não perceba que o que ele quer é nos matar. Por que que ele quer nos matar? Porque ele não, embora o ego, o Jesus tenha acabado de falar, olha, não é o pensamento do... como que é que ele falou? Peraí. Você não pode... O ego não é um pensamento à parte, né? O ego não existe a parte de você. O ego é uma crença nossa no medo. É um pensamentinho de separação. Tá? E eu falo sempre um pensamentinho para a gente poder lembrar que é só a nossa crença nele que traz vida, que parece que o ego existe, ok? Mas ele é um pensamentinho que não pode realmente existir a parte de nós. Mas é assim, a gente vai perdendo o medo de olhar para o ego, perdendo o medo de saber que ele está aqui fazendo parte da gente, perdendo o medo de estarmos identificados com ele, quando a gente começa a desconfiar de todas essas crenças que a gente tem. Tá bom? A crença em que falta algo em mim, a crença que a minha paz ou a minha alegria ou minha segurança dependem de alguma coisa, a desconfiar, né, de que eu estou separada de Deus, desconfiar de que eu não tenho nada a ver com algumas situações aqui neste mundo, desconfiar que eu não tenho nada a ver com a produção ou a fabricação deste mundo. E por que que isso é dessa forma? E por que que o Jesus tem que trazer isso para a gente? Porque se a gente não tiver nada a ver com esse mundo, se a gente não tiver nada a ver com as situações que a gente não gosta, né? A gente só tem a ver com as situações que a gente gosta. Então, assim, nossa, olha como eu sou legal, eu fiz uma situação que eu gosto, entende? Nós vamos perder. Então, assim, ó, agora eu tenho uma coisa que eu sou responsável. Daqui a pouco eu não tenho mais alguma coisa que eu não sou responsável por ela. Se eu não sou responsável, ela veio de fora. Se ela veio de fora e ela me atingiu, significa que eu não tenho poder. Significa que eu sou atingível. Então, a gente vai, assim, como fala, tomando a responsabilidade para nós, tá bom? Sempre tendo essa noção de que nós vamos trazendo essa responsabilidade para a gente. Nós somos responsáveis, não culpados. Tudo bem, gente? Eu sei que tem gente que está no princípio aqui, e eu queria lembrar a todos que não existe nenhuma pergunta básica nesse curso. Não existe nada básico, não tem nada que seja profundo e que seja básico. Tudo é importante para todos, tá bom? E se ficou alguma coisa meio esquisita, é bom a gente falar isso de novo. Tudo bem? Podemos seguir ou alguém quer ou me ajudar também, né, a falar sobre isso? Diga, Rita. Maria Amélia, a gente terceiriza para o ego, né? Todas as nossas crises, os conflitos, né? Então, a gente quer que esse ego morra. E o que você está falando é que está incorporado no sistema de pensamento, naquela projeção que eu estou dando. Feliz ou não, é uma projeção. Sim. Não é um ser individual que está fazendo o diabinho e um santinho que fica o tempo todo falando para mim, né? Mas é um pensamento que eu devo corrigir ou devo entregar para Deus, eu não preciso disso, e corrigindo isso, né? Esse negócio de terceirizar para o ego parece que é um ente fora, quer dizer, eu mais uma vez estou tirando a responsabilidade daquilo que está me acontecendo, estou vendo, né, de tudo. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Vamos abranger um pouquinho, né? Por favor, me ajuda, tá bom, Rita? Vamos abranger, aliás, moçada, né?
eu sei que tem gente antiguinha de estudo aqui que pode ajudar a gente, ó, todo mundo, porque às vezes a forma como eu falo não fica muito clara para alguém. Então, falando de outra forma, isso ajuda outras pessoas, tá bom? Então, vamos lá, ó. Este é um mundo que é uma projeção, por isso que eu chamo o mundo de fazeção, tá? Ele não é um mundo criado, porque o curso separa esses verbos e fala que, então, criação é só amor, criação é só a partir de Deus, tá certo? Então, esse é um mundo de fazeção, portanto, ele é um mundo projetado de uma mente que acredita que a separação de Deus possa realmente acontecer. Aí, as coisas todas, né? Milhares, bilhões de pessoas, né? Bilhões de pessoas, cada uma com o seu mundinho particular, não é? Todas envolvidas, mas cada um com o seu mundinho particular. Então, esse mundinho particular, ele é diferente só na forma, mas ele é igual para todos, certo? Ele é igual para todos, em conteúdo, tá bom? Porque o conteúdo deste mundo é medo, tá certo? Agora, esse medo, ele é só ameaçador porque a gente não olha para ele e não vê a insanidade e não vê a coisa sem sentido que é o medo. Então, todas as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou perdendo o medo de olhar para o medo, que é a mesma coisa que dizer o medo de olhar para dentro, né? A gente tem muito medo de encontrar coisas, né, na nossa mente que sejam horríveis, né? Horríveis, que sejam uma coisa, nossa, nunca pensei que eu tivesse isso dentro. Eu até numa aula dessa semana, eu contei de novo, né, que eu fiz parte, numa certa época da minha vida, de um projeto que era super ritualístico, sabe, e tal, e nesse ritual tinha o que eles chamavam de luz da verdade, né? Então, a luz da verdade. E aí eu fazia todos aqueles mantras, né, que chamavam apelos, e eu fazia milhares de vezes, porque eu queria muito que a verdade viesse, né, que a verdade viesse para mim, que a verdade viesse. E eu acho, mas na minha crença, anos, hein, moçada? Anos. Na minha crença, a verdade é que eu era uma porcaria. Então, eu tinha que olhar para esse lixo todo, para tudo de errado que eu tinha, né? Então, a verdade ia fazer essa purificação e tal, e tal. Depois acabou esse projeto, acabou, não existe mais, mas era super sério, sabe? Um negócio bem silencioso e tal, e tal. E aí, anos depois, estudando o curso, um dia, eu não ouço nada, eu não tenho nenhuma grande experiência mística nesse sentido, mas veio uma compreensão enorme, e eu não sabia se eu chorava ou se eu ria, né? Porque a verdade, na verdade, o que o ritual lá queria me dizer é que a verdade eu sou o Cristo, e não que eu sou uma porcaria. Então, essa verdade que eu falava e pensava, né, que tem que vir, todo esse lixo tem que vir, isso era completamente insano. A verdade é que esse ritual queria mostrar para a gente é que nós somos o Cristo, né? Todos nós somos o Filho de Deus. Então, veja, o sistema de pensamento do ego faz uma torção, né, do nosso entendimento das nossas coisas, baseado nessa crença que a gente tem há muito tempo, né? A gente tem tanta coisa inadequada. Então, assim, tudo isso para dizer, se eu assumo a responsabilidade por essas coisas, pelas coisas que no meu mundinho particular, eu estou resgatando o meu poder. Eu estou tirando o poder de coisas, situações, pessoas, não é? Eu estou tirando todo o poder de me atingir, ok? E eu resgato esse poder. E aí, então, aí eu volto. E esse poder resgatado vai fazer com que eu tenha uma consciência muito mais confiante em que eu posso, sim, olhar para o ego, ver a completa irracionalidade ou insanidade, e aí então escolher o Espírito Santo, não para que as coisas aconteçam de forma cor-de-rosa na minha vida,
né? Ou azul, a cor que vocês gostarem, tá? Mas é para que eu escolha a interpretação ou a percepção correta disso. E como a interpretação do Espírito Santo nunca muda, então cada situação, cada detalhe da situação, cada relacionamento, cada detalhe dos nossos relacionamentos vai sendo interpretado por ele. Ou é amor, ou é medo. E o medo para o Espírito Santo é... Quem quer responder? Um pedido de amor, tá? Toda vez que a gente está com medo, nós e ou qualquer outra pessoa, toda vez que a gente está com medo, a gente está pedindo amor, porque a gente acredita que o amor não é nosso, que a gente não tem direito a ele. Então, a gente pede para outra pessoa, né? E os pedidos de amor são de formas muito esquisitas no mundo inteiro, né? Quando eu estou com raiva de alguém, quando eu estou com mágoa de alguém, quando eu estou competindo com alguém, tudo isso é um pedido de amor para o Espírito Santo. Então, escolher essa interpretação não é fácil, né? Porque aí a gente tem que abrir mão da nossa própria interpretação das coisas. Olha, eu tenho razão, porque a Rita fez isso, a Rita fez aquilo, a Rita não sei o quê, a Rita... Né? Na verdade, estou achando que é isso mesmo, entendeu? Então, assim, ó, a outra pessoa fez tudo, a situação aconteceu, o governo é isso, sabe, etc, etc. Então, e o que vai acontecer? O que está acontecendo ali? Eu estou pedindo amor, não é? Porque eu esqueci que eu sou amor. Quanto mais esquecida eu sou, mais ataque eu tenho. Quanto mais distante da ideia de que eu sou o filho de Deus, mais ataque eu tenho, tá? Tudo bem? Tudo bem. Thank you. Vamos ver se dá para a gente ver mais um pedaço aqui. Ou se alguém quiser falar alguma coisa, ou se alguém quiser apontar uma linha. Tem? Lúcia? Quer falar alguma coisa? Estou vendo, às vezes tem um movimento, eu não sei se... Por favor. Tem a linha, acho que 7. Deixa eu ver se é essa mesmo, que ele fala do presente. Acho que essa é uma das nossas maiores dificuldades, né? Qual parágrafo você está, Lúcia? Esse número 7. Parágrafo 7. Hã? O inferno é presente. Isso. Eu não sei se você estava ali logo no começo, mas foi o que a Sônia apontou para a gente assim que a gente começou. Então, o inferno é apenas o que o ego fez do presente, não é? E aí, um pouquinho adiante, porque ele fala, olha, a crença no inferno é o que te impede de compreender o presente, porque tens medo dele. Isso. Então, tá. O que tem no presente que me faz ter medo dele? Essa é a minha pergunta. Tá, ó. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Né? Veja, o ego, ele não considera nunca o presente. Para o ego só existe passado e o futuro que vai ser igual ao passado, tá? E se você sofreu bastante, você tem mais cuidado porque só pode sofrer mais. Então, o ego não considera o presente. E o Espírito Santo não tem a mínima ideia do que seja passado e futuro. Para ele, só o presente. O que é o Espírito Santo na nossa mente? Ele é a memória do amor. Essa memória do amor, Lúcia, é tudo que a gente corre, tá bom? A gente morre de medo, porque a memória do amor, ela tem que envolver tudo e todos, ok? Só que para ela envolver tudo e todos, ela tem que, a gente vai abrindo mão dessa individualidade, desse especialismo, de ser uma Lúcia super especial, uma Maria Amélia muito especial, sabe? Tudo. Então, tudo isso está envolvido. Por isso que a gente tem medo do presente. Só que as ameaças, né, do ego, elas não são conscientes, sabe? Elas vão passando por nós, assim, olha, bem lá, e a gente não presta muita atenção.
Então, o movimento, o ensino, né, ou o trabalho do curso com a gente é trazer essas coisas que estão lá no inconsciente para cá, para a gente poder olhar e ver essa insanidade. Aí a gente vai aceitando um pouquinho mais o momento presente, um pouquinho mais o amor como uma única realidade, o especialismo como uma insanidade. Tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Melhorou? Ficou mais claro? Ah, então tá bom. Né? Então tá bom, tá um pouquinho de delay ali, mas eu vi o dedinho, então tá bom. Obrigada, amor. Obrigada a você. Deixa eu só ver se eu tinha falado alguma coisa. A gente tem um minutinho aqui. Espera aí. A lição do Espírito Santo não toma tempo, tá? Ela seria num instante mesmo. Ela vai ser num instante, é por isso que o instante santo não tem fenômeno, não tem mistério, mas a gente vai, assim, são os dois conceitos do instante santo no curso, né? Ele não faz esses conceitos, mas assim, os pequenos instantes ou os pequenos milagres vão preparando a gente, vão deixando a gente confiante para aceitar o instante santo no outro conceito, que é um instante onde nós vamos aceitar que só o amor de Deus é real, tá? Então, a gente não precisa ficar com medo, como diz, né, o próprio curso, de sermos abruptamente jogados ao céu, não é? A gente vai fazendo aqui, a gente vai brincando um pouco mais, nós vamos dando mais risada da gente por acreditar nessa baboseira toda, né, do sistema de pensamento do ego, e aí, ao mesmo tempo, nós vamos confiando mais. E aí vai chegar um dia em que esses montes de instantezinhos, né, que são os instantezinhos santos nesse conceito, prepara a gente para o instante santo, que é aceitar que só Deus é real, que só o amor é real. Tudo bem? Se ninguém tem mais nada para falar, nosso tempinho já acabou e a gente volta daqui a 15 dias. E esse tema sempre vai ter que voltar, né? Sempre vai ter que voltar. E a gente vai falar, vamos aceitar a sugestão da Rita daqui a 15 dias de falarmos sobre empatia, tá bom? Oi, Lúcia, você ia falar? Não, perfeito. Acho um ótimo tema. Então tá bom. Então tá bom, gente. Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui, viu? Muito obrigada pela contribuição. Beijos no coração, nos corações todos. Boa noite. Obrigada, beijo. Boa noite aí, Gratidão, gente. Maria Amélia. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.